Bom dia, meu nome é Juan e eu sou acadêmico da terceira fase do curso de enfermagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho para você sobre infecções nos ossos e articulações na pediatria. Os tópicos que a gente vai abordar são a introdução, definição das doenças, etiologia, diagnóstico, quadro clínico, tratamento e o papel da enfermagem. Introdução. As infecções musculoesqueléticas envolvem ossos, músculos e articulações e são relacionadas à alta morbidade e mortalidade em crianças em todo o mundo. Bom dia, meu nome é Táguida, eu sou acadêmica da terceira fase do curso de enfermagem e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a osteomielite aguda. A osteomielite aguda ela é caracterizada por uma inflamação óssea, geralmente causada por bactérias, onde vai ocorrer a inflamação e a destruição do tecido ósseo. Geralmente, o aparecimento dos primeiros sintomas, ele ocorre num período de 5 dias, podendo ultrapassar esse período de 5 dias, chegando até uma semana. E grande parte dessas osteomielites hematogênicas, elas acontecem principalmente em crianças menores de 5 anos. A artrite séptica é uma infecção aguda da articulação que ocorre mais comumente em crianças pequenas, sendo principalmente monoarticulares, quando acontece em apenas uma articulação. A espondilodicite é caracterizada por uma infecção do disco invertebral e das vértebras adjacentes. Na fase inicial, é difícil a diferenciação entre discite e osteomielite vertebral. Porém, a discite ela ocorre principalmente em crianças menores de 5 anos de idade e o agente etiológico são semelhantes aos de outras infecções osteoarticulares. Enquanto a osteomielite vertebral ela é mais comum em crianças mais velhas e geralmente envolve o corpo vertebral inteiro. E devem também ser considerados agentes infecciosos como o Microbacterium tuberculosis e a Salmonella. Bom, a piomiosite, ela geralmente tem um envolvimento pélvico e pode estar relacionado com a produção de toxinas pelo Staphylococcus aureus meticilino resistente, conhecido também como MRSA, ou pelo Panton valentine leucocidin, conhecido também como PVL. Etiologia. A prevalência de diferentes agentes patológicos encontrados em vários países é o principal fator que influencia o regime antibiótico nas infecções osteoarticulares. Tanto a osteomielite como a artrite séptica são mais frequentemente causadas pelo Streptococcus aureus, seguido por Klebsiella king e Streptococcus do grupo A, dependendo da idade, outros fatores de risco ou localização geográfica. Outros patógenos envolvidos com menor frequência são os Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas, Salmonella, Haemophilus influenza tipo B, dentre outros. Nos recém-nascidos, a Streptococcus do grupo B e a Escherichia coli são agentes patológicos importantes. Em certas áreas, um número variável mais considerável de casos é causado por MRSA adquiridos na comunidade. Como vocês podem observar na tabela a seguir, temos a distribuição por faixa etária, considerando os principais agentes etiológicos. Eu vou falar agora algumas características clínicas, que elas podem dificultar no diagnóstico preciso, porque elas têm basicamente as mesmas manifestações, que é febre, sinais localizados de dor ou edema e limitação no movimento. O diagnóstico para as infecções osteoarticulares, ele inicialmente é feito através da coleta de hemograma completo, da proteína C reativa, que é conhecida como PCR, e a velocidade de hemossedimentação, que é a VHS. Também é feito pela parte da microbiologia, que é quando é coletada a hemocultura. Lembrando que essa hemocultura ela tem que ser coletada sempre antes do início da antibiótico-terapia. É feito também exames de imagem, como a radiografia simples, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada,
a ultrassonografia e a cintolografia óssea. Essa cintolografia, ela tem uma alta sensibilidade, mas ela tem menor especificidades, né? E ela é baixa em especificidade na neonatologia. Ela pode dar falso negativo na infância. Como se dá o tratamento? O tratamento inicial inclui drenagem adequada da secreção purulenta com coleta de amostras para estudos microbiológicos e iniciação rápida da antibioticoterapia empírica. A escolha da terapia antimicrobiana empírica baseia nos patógenos causais mais prováveis de acordo com a idade do paciente, estado de imunização, doença subjacente, coloração GRAM e outras considerações clínicas e epidemiológicas, incluindo prevalência de MRSA. O tratamento se dá em duas esferas. A antibiótico-terapia, que inicialmente é uma terapia empírica e deve incluir cobertura para Streptococcus aureus. Uma vez que o micro-organismo tenha sido isolado e sua sensibilidade determinada, a antibiótico-terapia deve ser direcionada. A duração da terapia total, endovenosa mais via oral, deve ser em média de 2 a 3 semanas para artrite séptica e de 3 a 4 semanas para osteomielite. Por outro lado, temos as intervenções cirúrgicas. A cirurgia deve ser considerada apenas se o paciente não evoluir com melhora em poucos dias do início da antibiótico-terapia ou em casos de suspeita de complicações graves oriundas da infecção. Papel da enfermagem. A enfermagem desempenha papel fundamental quanto ao controle do aprazamento na utilização de antibióticos, via correta de administração e tempo de utilização. Além disso, é importante na avaliação da evolução durante a limpeza do local lesionado, realizando a troca de curativos e avaliando as secreções drenadas. De forma multiprofissional, decidir qual tipo de cobertura utilizar. Além disso, o enfermeiro deve monitorar constantemente os níveis glicídicos, que possuem relação com a cicatrização e combate às infecções, as funções renais do paciente através de análises de débito urinário e análise de exames ambulatoriais, e verificar histórico de imunização, visando o estímulo do sistema de defesa.